O governo orientou os seus ministros a não se manifestarem sobre a operação da Polícia Federal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O objetivo seria se afastar ao máximo desse tema do Executivo e dar margem a um discurso de perseguição política, o governo adotando um certo cuidado, uma cautela para se manifestar acerca desse episódio. O Cristiano Beraldo vai trazer também as impressões. Tem uma questão política, uma avaliação feita pelos nossos comentaristas de que esse episódio ajudou em certa medida o governo federal, os governistas, teve essas ponderações feitas pelo Acácio em relação à repercussão nas redes sociais e até um certo crescimento que governistas e o próprio governo federal, as figuras que integram o governo federal, tiveram quando trataram desse episódio, ou pós-tarifaço. Agora o governo tenta se esquivar e pede cautela sobre manifestações de ministros sobre esse episódio que envolve Jair Bolsonaro. É para não fortalecer, talvez, aquele discurso do outro lado de perseguição política? Porque, vamos lá, primeiro em relação ao tarifaço. O governo foi surpreendido por esse anúncio, não deveria ter sido surpreendido. Isso já era algo que vinha aí podendo ser detectado já há bastante tempo, mas o governo deu de ombros para essa relação com os Estados Unidos. O presidente da República teve um desempenho terrível durante a reunião dos BRICS no Rio de Janeiro, com declarações anti-americanas bastante contundentes, e aí, na sequência disso, houve a publicação da carta de Donald Trump com a aplicação das tarifas. Nesse primeiro momento, tiveram duas reações distintas. Uma reação foi a de Eduardo Bolsonaro tentando trazer a base de apoiadores de seu pai para o seguinte raciocínio: há uma grande injustiça sendo cometida com meu pai, há uma falta de controle e uma falta de atuação dentro do que está previsto na Constituição por parte do Supremo Tribunal Federal. E então Donald Trump está impondo tarifas ao Brasil para pressionar o Brasil a resolver estes problemas. Então essa foi a narrativa que se tentou vender para o público, a base de apoio de Jair Bolsonaro. O governo, ao mesmo tempo, viu que havia na carta de Donald Trump uma reclamação e uma exigência de mudança de conduta por parte do Poder Executivo norte-americano contra o Judiciário brasileiro. E nós sabemos que há muita coisa errada no Judiciário brasileiro, mas não será com este tipo de pressão que a atuação vai ser alterada. Essa cobrança pública, isso não vai resolver o problema. Então, o governo brasileiro aproveita isso para dizer: olha, está interferindo em assuntos internos nossos, nós não vamos admitir isso, porque nós amamos o Brasil, nós vamos defender a nossa soberania. Não defende a fronteira. Entra droga, cigarro contrabandeado, entra tudo. Não protege a fronteira, mas agora estão muito preocupados em defender a soberania. Então esse foi o discurso. Para a população em geral, obviamente pegou muito melhor essa interpretação de que, tem lá o presidente norte-americano metendo o bedelho num assunto que só diz respeito a nós, que é como briga de família. A família briga-se. Travou. O Cristiano Beraldo está nos Estados Unidos, mas daqui a pouco ele traz a finalização dessa reflexão. Então, vou passar para o Acácio também vai fazer a ponderação dele. O governo adotou uma postura para o episódio do tarifaço, conseguiu, inclusive, capitalizar. Você elencou bem os feitos, ou pelo menos alguns objetivos alcançados pelos governistas e pelo Planalto com o episódio do tarifaço. Inclusive, parece que o presidente da República, muito animado com esse cenário, até convocou um pronunciamento em rede nacional. Agora, o governo pede cautela para que os ministros não se manifestem acerca dessa operação contra Jair Bolsonaro. Mas quem deu uma olhada nas redes pôde identificar uma certa ironia de alguns integrantes do governo. Hoje é um grande dia, coisas desse tipo. Por que adotar cautela em relação ao episódio de Jair Bolsonaro? Para não fortalecer o discurso do outro lado, para o lado
de Jair Bolsonaro e aliados de que ele seria um perseguido político? Essa lhe parece a tese mais plausível? Eu acho que há, sim, plausibilidade nesta tese, mas antes dela há um outro elemento, Daniel. Se nós olharmos para 2022, Lula foi eleito com uma vantagem pequena em relação a Bolsonaro por conta daqueles eleitores insatisfeitos com a polarização, mas que até então estavam insatisfeitos com os rumos do governo Bolsonaro. Eram pessoas que queriam, entre aspas, a pacificação do país, e Lula foi eleito com esse discurso. Desde que assumiu, Lula fez tudo, menos tentar pacificar o país. E ele não conseguia retomar o diálogo com esses eleitores. A partir do momento em que cai no colo dele um tarifaço e o Brasil se põe num papel de vítima em relação a imposições norte-americanas, ele retoma um pouco, pelo menos, o diálogo com esse eleitorado, no sentido de ser mais ponderado numa comparação que Bolsonaro, no sentido dos seus aliados serem mais racionais numa comparação aos aliados de Bolsonaro e no sentido de ter um governo mais técnico que o governo de Bolsonaro. Então, por isso que ele pediu para que não fossem feitas manifestações, para que não fossem feitas comparações entre a postura dele e a postura de Bolsonaro, entre a postura dos seus aliados e dos aliados de Bolsonaro. Mas fato é que, por mais que a gente tenha dito que o governo tem surfado bons índices, aqueles eleitores que queriam a pacificação, pelo menos segundo as pesquisas, não veem em Lula uma opção razoável. Eles esperavam, e imagino que ainda esperem, alguém que dê prioridade a aspectos econômicos em detrimento a discussões ideológicas. Alguém que olhe para o desenvolvimento para o país e não alguém que escolha um inimigo em comum para que fique brigando com este inimigo constantemente. Então é isso que as pesquisas determinam e é um pouco isso que pretende o governo federal. E eu digo pretende porque, você bem disse, vários ministros, vários aliados agiram de forma irônica. E gostem eles ou não, de Jair Bolsonaro, vejam eles em Jair Bolsonaro o seu principal concorrente político, eu aposto que, independentemente da ideologia, não há um único brasileiro feliz hoje. Porque ver um ex-presidente da República ser objeto do mandado de busca e apreensão, no final das contas, é uma demonstração que a nossa democracia tem problemas, independentemente dos fundamentos. Então, acho que isso falta aos ministros e falta aos aliados. A gente tem que olhar para o Brasil e não para o próprio umbigo. Rápida parada, gostaria que você, se puder, entre no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br, vote na nossa enquete, daqui a pouco eu trago o resultado. A gente vai fazer um break de quanto? Muito rápido, hein? 1 minuto e 20. Voltaremos com mais notícias e discussões. Até já.